E já para começarmos o programa, vamos falar do confronto de amanhã, às 18 horas no Couto Pereira. Coritiba jogando contra o Cascavel. Primeiro jogo, o Coritiba perdeu pelo placar de 3-1 e agora terá tarefa difícil com apoio da sua torcida. Vai tentar tirar a vantagem do Cascavel para avançar de fase no Campeonato Paranaense. Bom dia, Nicolas França. Muito bom dia, Osmar Antônio. Não tem outro jeito para o Coritiba neste sábado a não ser vencer o FC Cascavel por 3 gols de diferença no tempo normal ou então no mínimo por 2 e levar a decisão para os pênaltis, pensando em se classificar para as semifinais do Campeonato Paranaense, continuar lutando pelo bicampeonato e dar uma resposta à sua torcida que está muito preocupada, já que no ano de maior investimento da história do clube, até agora o trabalho do técnico Antônio Oliveira ainda não engrenou. E pior, o time vem de 2 derrotas muito duras. 3-0 para o Operário na última rodada da primeira fase e o 3-1 para o FC Cascavel no duelo de ida por esta fase de quartas de final. Jogadores dizem estar conscientes da responsabilidade, admitem o mau momento que é necessário melhorar em campo e para o goleiro Gabriel, um dos líderes do elenco, muitas vezes capitão, esse fato de ter que buscar uma vitória tão elástica, às vezes pode ser uma coisa que simplifique a estratégia para amanhã. Por incrível que pareça, simplifica as coisas. Porque imagina se você empata lá em Cascavel, você fala que um empate pode dar, se a gente ganha também pode dar. Agora a coisa está simples, nós somos obrigados a ganhar com 2 gols de diferença pelo menos. Então assim, não tem, se acontecer isso, mas o empate, mas teve um gol fora de casa. Não tem conversa, nós temos que ganhar com 2 gols de diferença. Então assim, ficou tudo muito simples. É simples e agora depende da gente colocar em prática. É fácil, de forma alguma. Nós vamos enfrentar um adversário completamente competitivo, aguerrido, unido. Mas, cara, nós vamos jogar em casa, nós somos o Coritiba e a coisa é simples. Nós temos que ganhar com pelo menos 2 gols de diferença. O Gabriel também fala sobre a responsabilidade dos clubes maiores nos campeonatos estaduais que, neste ano, ganharam uma conotação diferente, já que são o único caminho para jogar a Copa do Brasil em 2024. O campeonato estadual para o time grande como o Coritiba você ganhou, você fez sua obrigação, você perdeu, você faliu. E até ano passado, o campeonato estadual não tinha uma valência muito grande em questão a nível nacional, né? Era uma questão mais local, era uma rivalidade mais local, era uma coisa mais do estado, né? E esse ano eles colocaram a regra da classificação para a Copa do Brasil, então começou a ter um valor muito grande para os clubes, porque até ano passado você poderia usar o campeonato estadual para testar jogadores, para dar oportunidade para jogadores mais novos e tal, que é uma coisa interessante, né? Você poder colocar jogadores mais novos, jogadores do sub-20 e tudo mais para você testar, ver se tem condição, ver se eles estão prontos e tal. Esse ano já ficou mais complicado. Então, você percebe que os times grandes têm jogado com o elenco principal desde a primeira rodada. Isso acaba sendo mais desgastante, você tem mais viagens, você tem mais jogos. Então, assim, ao longo do ano, eu acho que isso faz um pouco a diferença, mas esse ano tem uma coisa em jogo, que é a classificação para a Copa do Brasil, que não tinha no passado. Então, assim, a minha opinião é que você acabou perdendo a oportunidade de colocar jovens para jogar, mas eles deram um valor que antes não tinha no campeonato estadual. Goleiro Gabriel, lembrando que o duelo de amanhã é importante para o Coritiba também para garantir vaga na Copa do Brasil de 2024, né? Por isso mesmo que não consiga reverter a vantagem do FC Cascavel, vencendo por 2 gols, ganhando nos pênaltis ou até por 3 e indo diretamente para as semifinais, o Coxa precisa muito da vitória. Desta forma, garantiria assim que, mesmo eliminado, não seria ultrapassado pelo Maringá, numa eventual briga pela 5ª posição no Campeonato Paranaense. O técnico Antônio Oliveira, fora o volante William Farias, que saiu machucado lá em Cascavel, conta com força máxima para essa partida. Por exemplo, o atacante Rodrigo Pinho, que vinha com algumas dores, foi inclusive substituído no intervalo da última partida, está liberado, participando de todos os treinamentos. O Fabrício Daniel é outro que retornou aos treinos após se recuperar de uma torção de tornozelo, e os jogadores que estavam suspensos, o zagueiro Kusevich, titular absoluto, e o William Potker, reserva para o ataque, também estão voltando novamente à disposição da comissão técnica na montagem da estratégia para tentar reverter a vantagem do Cascavel. Osmar. Valeu, muito obrigado, Nicolas França. Agora vamos falar com o Gil Rocha, nosso comentarista. Ô Gil, tarefa difícil para o Coritiba nessa partida de amanhã, não, Gil? Pois é, Osmar, para usar o termo aí da galera, né?
o Coritiba se meteu numa enrascada depois do primeiro jogo em Cascavel. 3-1 para a Serpente e agora precisa ganhar por 3 gols de diferença ou por 2 e levar a decisão para os pênaltis. E o Cascavel, olha, não fez uma grande primeira fase, não. Até teve ameaçado de classificação, mas, especialmente nesse jogo do Coritiba, jogou muito bem. Foi a melhor apresentação do Cascavel. E para fazer essa diferença, um detalhe muito importante. O Coritiba vai ter que jogar um futebol que ainda não jogou esse ano no Couto Pereira. Essa é a verdade. O Coritiba enfrentou muitas dificuldades, por exemplo, contra o Rio Branco, que acabou sendo rebaixado. Enfim, o Coritiba tem alternado alguns momentos bons e ruins no campeonato, mas está longe de ser no Couto Pereira aquele time que a torcida já se acostumou a ver em outras oportunidades. Enfim, a situação agora é difícil, porque é claro que é muito possível, né, vencer o Cascavel por 3 de diferença, mas é sempre mais difícil quando você tem que, já desde o começo, chegar a esse resultado. E, naturalmente, que o Coritiba conta, então, com o apoio da torcida. Osmar, se eu fosse fazer aí um bolão, alguma coisa assim, eu apostaria em muita emoção para o torcedor do Coritiba e, ó, não vai ser surpresa para mim, não, se o caminho desse jogo for para as penalidades máximas. É com você. Tá certo, obrigado, Gil. Já já você fala também do Furacão Gil Rocha.